Robson, boa noite a todo mundo que nos acompanha, um grande prazer aí ter te conhecido recentemente, Sim. todo o teu trabalho aí que tu tem feito pela sociedade, um grande prazer, tem o teu projeto das crianças lá que a gente conhece bem, Sim. então é um prazer muito grande estar aqui e poder bater um papo aí com quem nos ouve, contigo, então podemos conversar. Quem é o Gustavo? Ah, Robson, essa é uma Uhum. pergunta que, para mim, assim, pessoalmente, é super complicada. Se falar de economia, de política, de direito, eu falo super bem, mas quem é o Gustavo sempre me pega, assim. Sim. Mas tentando começar, assim, o Gustavo, nascido em Taquara, criado em Taquara, vivi minha É. vida toda em Taquara, né? Uhum. Vou fazer 37. Sempre o cara vai chegando na idade, vai se confundindo, né? 37 anos, então sou advogado, comecei na área de contabilidade, na Sim. verdade, tenho técnico em contabilidade, meu pai é contador, então no direito aí eu já me formei, já está fazendo 12 anos, Uhum. né? Trabalho nesse escritório também há 12 Ah, um anos, bom tempo já, hein? Claro. 12 anos que eu estou nesse Formou cedo, então. Foi com 24, Olha aí, 24, viu? Que legal, né? então foi bacana, assim, na época eu peguei um financiamento, né, tô Aham. pagando, os boletos chegam até hoje, eu brinco, Ah, isso é normal, né? a faculdade não me largou ainda, mesmo depois de todo esse tempo, Diga-se de porque, passagem, né? Uma coisa que no Brasil deveria mudar, né? é, As deveria, formações de nível superior, né? Custar tão caro assim para estudar, né? é, Deveria ter mais incentivo do governo, uma facilitação, né, para a isso. gente poder estar buscando então essa formação de nível superior, estudo, né? E na verdade não é o que a gente vê hoje, né? É tudo muito caro, muito difícil, é desafiador, né? Tu poder buscar aí uma formação de nível superior, né? É o que eu digo, assim, eu sou muito grato ao financiamento que é o FIES, né? Uhum. Na minha época, senão eu não teria me formado talvez mais 3, 4 anos mais, então eu teria me formado lá com 28, 29, né? Porque não tinha condições de pagar integral, assim, porque como tu Uhum. disseste, não é fácil de pagar ali, ainda mais quem tá remando, tá no início ali, é Sim, estagiário, ganha nem um salário, vai pagar é. metade só de faculdade, arrebenta, né? Então, Uhum. o financiamento, o FIES eu acho que é uma baita ideia, assim, que já é de muito tempo que tem. Se abriu demais, uma época a porteira, daí no Brasil daí se fecha demais, sabe? Sim. Não se faz nada planejando, né? E a educação é um dos grandes problemas, eu acho, desse país, Uhum. porque ela deveria ser pensada em tudo. A gente tem uma educação básica muito ruim, a gente tem uma educação média muito É ruim. verdade. Então, eu acho que a gente tinha que voltar umas casinhas e começar a educação lá do início, né? Uhum. E rever toda ela e não só a faculdade ali, mas claro que é muito importante. Mas foi isso, então, estou há bastante tempo aí no direito, trabalho num escritório muito legal, um escritório grande, assim, a gente Aqui em começou Taquara mesmo, o escritório aqui de no vocês. aqui é o Di Keller, Uhum. então a equipe ali é uma equipe de quase 30 pessoas, o Olha aí, viu? escritório. Uhum. Comecei lá como estagiário, né? Sim. Lá em 2012 foi. Lá por 2020, com muito trabalho, a gente vai. Uma coisa que meu pai me ensinou foi que, tchê, tem que trabalhar duro, tem É, que se ter dedicação, e isso foi uma coisa que eu botei desde sempre na minha sim. vida, assim, quem me conhece sabe que dedicação é a minha principal característica. Uhum. Então, a Tati aí sabe, tá nos acompanhando, sabe? Tchê, eu acordo antes das 6 da manhã, há Uhum. muitos, desde o tempo da faculdade, para estudar, para já fazer esse tipo de coisa, sabe? Sim. Então, e hoje, desde 2020, eu acho que eu fui convidado a ser um dos sócios majoritários do escritório. Olha aí que legal, É, hein? muito legal. Então, a gente fez toda essa carreira assim lá, Sim. começou lá do primeiro, né, como estagiário, e não foi assim, ah, não, mas tu conhece, tinha um escritório grande, não conhecia ninguém, né? Uhum. Então não foi uma indicação, alguma coisa É uma assim. construção, né? Foi uma construção, trabalho duro, muitas horas por dia, além Imagino. daquele baixo, das 8 horas, a gente sabe que não adianta Lê para bem chegar lá. pouquinho. Muito, muito, muito.
Olha, a vida de advogado é lei. Eu Tem que gostar de leitura, né? então até brinquei com a Tati, a minha noiva, hoje. Se ele me perguntar o hobby, Tati, o que eu vou responder? Seu hobby acho que é estudar e trabalhar. Mas isso não é hobby, Sim. isso é o que a gente faz. Mas a gente tem, assim, tem há muito tempo, tem alguns objetivos pessoais, profissionais, Sim. financeiros. E para mim é só trabalhando muito que tu consegue chegar lá, não tem outra receita, né? Essa é a fórmula mágica, né? Que muitos Hum. procuram. Procuram, né, de forma diferente, mas a gente sabe que realmente é o trabalho que faz a gente crescer, né? Prosperar, né? Alcançar nossos objetivos, né? Uhum. Que legal, cara. E os teus pais também são daqui da cidade de Itaquá. Sim, Você tem sim. mais irmãos, então? Sim, o Paulinho e a Elza são meus pais, são conhecidos aí na cidade por esses apelidos até. Aham. Tenho 2 irmãos, né? E tenho 5 sobrinhos. Não tenho filhos ainda, Uhum. mas é uma coisa que eu quero muito. Projetos futuros aí. Sou apaixonado por Que crianças, né? legal. Adoro. E daí tenho a graça de ter 5 sobrinhos. Uhum. Sou louco por eles. Ontem tava no jogo, tava com um deles lá, Olha aí, então ele viu? tava finalmente viu o time dele ganhar alguma coisa, acho que ele nunca tinha visto, então muito legal, adoro as E crianças. os teus irmãos são mais novo ou mais velho? Mais velhos, Os os dois dois são mais mais velhos. velhos. Tu é o mais novo, então, Isso, da família. eu sou o caçula da família. Olha Né? aí, cara. Que Então, legal. e foi o único do caminho do direito ali. Meu irmão trabalha com contabilidade junto com meu pai. Minha irmã tem um salão de beleza. E a gente é bem unido, assim, principalmente minha mãe e meu pai, ele tem esse valor muito forte, assim, da Sim. família, da união da família. Então, sempre que a gente pode, a gente tá junto. Isso é importante, né? A gente vê o diferencial na vida das pessoas que têm uma família estabilizada, uma estrutura, uma base familiar, né? Isso aí é algo importante, né? Ajuda muito no desenvolvimento pessoal, profissional, em todos os sentidos, né? Porque a família hoje, nós entendemos que a família é a base de uma sociedade, né? É a base de tudo praticamente, né? Então a família aí é importantíssimo, né? E a inspiração para ti se tornar advogado, escolher essa profissão, né? Teve alguma inspiração em relação a alguém da família? Não, tu já falou que o pai é contador, né? Trabalha nessa área da contabilidade, né? Eu acho assim que referência pessoal não foi, sabe, Robson? Eu sempre fui muito, e eu acho que quem está acompanhando aí a questão de ser vereador acho que tem observado, eu sempre fui muito indignado com as situações, assim, né? Então, e desde sempre eu quis saber, tá, mas o porquê é assim, por que pode, por que não pode, tá, mas se isso diz uma coisa, por que é feito assim, sabe? Sempre muito indignado com a injustiça que a gente vê nesse país, injustiça social, injustiça de todas as formas, né? Então, eu acho que veio disso, esse lado. Não tinha pensado imediatamente em ser advogado, inclusive a ideia lá atrás, como eu comecei a trabalhar com meu pai, comecei cedo, até com 14. Quando eu escolhi o direito, a ideia era meio que juntar, né, a contabilidade com o direito. Sim. Mas com o tempo ali, foi indo, eu gostando mais, pela metade da faculdade, vou procurar um escritório para ver só isso. E aí, pô, tá na família ali, escritório de contabilidade, eu já tava uns 8 anos trabalhando lá, então já tava bem avançado, assim, na carreira, apesar de muito novo, mas não, larguei tudo. Foi uma fase difícil, porque Imagino. sabe, escritório do teu pai ali, Sim. pai, vou seguir meu rumo. Mas foi uma opção. E ele entendeu bem. Entendeu super bem, Que bom, né? me Assim. apoiou e graças a Deus acho que as coisas foram dando certo, com muito trabalho sempre, né? Fazem 12 anos então que já está nessa profissão. E a questão da Isso. vereança? Quando é que surgiu quando é que decidiu, eu vou entrar nessa área, vou concorrer a vereador? Se tornar, tu não sabia que ia ainda, né? Mas vou concorrer, né? Vou ser um candidato a vereador da cidade. O
que essa história, assim, Robson, desde muito cedo eu sempre gostei de política, né? Até tava lembrando, queria ter buscado o ano, mas eu lembro muito bem, não sei por que me marcou, mas as eleições que teve do Olívio Dutra e o Brito, isso sei lá que ano foi isso. Mas eu tenho muito bem, assim, eu acompanhando as propagandas, acompanhando as propostas de cada um, Sim. sabe? Eu lembro que na época era Brito, assim, daí ficava, mas não, o Brito é melhor, porque ele faz... Tipo, isso devia ter, sei lá, 10 anos, eu acho. Sabe? Deve ter sido 98. Eu não me recordo também a mas data deve ter precisa. sido por aí, sabe? Então isso sempre teve muito forte em mim. Mas eu não. E aí eu tinha isso assim, um dia eu vou entrar na política para tentar fazer uma diferença, fazer as coisas. Mas eu sempre tive um plano assim de que quando eu estiver com meus objetivos pessoais e profissionais atingidos, já estiver estável, não tenho mais nada para, sabe? E então vou me dedicar à carreira política. Então, se eu disser que eu não tinha pensado nunca, não estaria falando a verdade, mas sempre foi um projeto de muito no futuro. Sim. Mas bateu a indignação, aquele assim, cada dia que tu via, sabe, a situação pior e o tempo vai passar, eu vou tentar fazer a diferença daqui 15 anos, 20 anos, sabe? Então, vamos tentar agora. A carreira de vereador, mas a posição de vereador, eu acho que ela te oportuniza a tu continuar trabalhando, e eu insisto isso, sempre falei. Infelizmente, aqui se tem uma carreira de vereador, e que eu acho que não deve ser, né? Se torna uma profissão, né? Profissão vereador, e eu acho que isso te cria incentivos e desincentivos perversos, né? Porque se tu depende do teu ganha-pão daquilo ali, tu vai querer ganhar mais, né? Sim. Só que esse ganhar mais, quem paga a conta é nós, é a população. Sim. Então isso eu acho que tá errado. E aí foi no final então de 23 para 24, as eleições foram 24, que com a turma de amigos assim conversando no final de ano daqueles, gente, quem sabe, não, vai. Estamos contigo. Vamos, não, se tu for a gente te apoia. Tá, então vamos pensar. E assim comecei a falar com algumas pessoas, né? As pessoas sempre incentivando, sabia que eu já era envolvido e eu já fazia vários movimentos políticos assim, mas sempre com essa ideia de fazer e lá no futuro. Sim. Conversei com a minha família, eu acho que foi ali por fevereiro, eu lembro que a gente estava na praia. Minha mãe e meu pai quiseram me expulsar, eu acho. Eles disseram, de jeito nenhum, mas de jeito... Primeiro momento eles não acharam uma boa ideia. De jeito nenhum, disseram, não, tu vai nos matar, não sei o Olha quê, aí. isso aí, Deus o livre. E foi isso, de jeito nenhum. Essa foi, daí devagarinho a gente foi construindo, assim, né? Mostrando para eles a vantagem, claro, sem saber que ia dar ou não ia, obviamente, né? Sim. Mas foi assim, foi uma decisão, foi meio impulso, assim. Essa decisão foi impulso. Existia um projeto, um pensamento, mas foi mais no impulso, assim, então vamos logo, vamos tentar fazer a diferença e... Eu noto que de uns anos para cá, assim, acho que todo brasileiro, né, acho que todas as pessoas se despertaram um pouco mais em relação a essa questão política, né? Antigamente as pessoas não se interessavam tanto, né? Ou não tinham tanta informação, não tinham tanto conhecimento em relação ao que é o papel, por exemplo, de um vereador, qual o papel do prefeito, né? Qual que é o papel dos políticos. A gente teve muito em evidência agora, né, esses tempos atrás, e ainda continua, essa questão do Ministério, né, da Justiça lá, do Supremo Tribunal. Né? Isso aí, cara, quem que antigamente falava sobre o Supremo Tribunal? Nem sabia que existia. Quem é que sabia que é o Alexandre de Moraes ou os outros, né? Qual que era a função desses caras? Existia, nós sabia que eles estavam lá, mas não sabia realmente qual o papel deles, o que que eles faziam, o que que não deixavam de fazer. E de uns anos para cá, eu acho que isso mudou em relação à política brasileira, né? A do nosso país. Houve um despertar realmente das pessoas, uma indignação, né? Como tu tem comentado aqui. Eu acho que tu é uma pessoa que representa milhares aí de brasileiros. Nós estamos falando aqui da nossa cidade, né? Mas isso não se limita só aqui ao nosso espaço, ao nosso município, mas eu acho que de forma nacional isso,
foi um despertar, né, em relação à política. As pessoas se interessaram, queriam saber realmente como é que funciona isso, qual o papel, qual a responsabilidade, o que estão fazendo, está certo, está errado. E eu acredito que isso vai trazer, né? Não posso dizer que isso já trouxe, né? Mas vai trazer ainda. A gente espera, pelo menos, que isso traga um resultado positivo para a nação. Essa indignação, esse conhecimento, essa informação, pelo menos para nós poder cobrar e exigir. E quem está lá assumindo essa função, essa posição, possa saber que o povo tá acompanhando, está em cima, está sabendo. Se houver alguma coisa errada, vai acarretar, né, em alguma, vamos dizer assim, vai acarretar em alguma compensação, né, nesse sentido. A pessoa vai pagar de alguma forma, né? É o que eu sempre insisto. Eu acho que o que mudou muito isso aqui com as redes sociais, Sim. isso aí foi uma grande virada de chave, eu acho, na política, principalmente no Brasil, que, vamos dizer, os valores na política, assim, acho que não são observados como Sim, deveriam, né? sim. Então, tem que ser por meio da pressão popular, né? E a indignação política, eu concordo, eu acho que ela tá aumentando. A gente tem que mudar muito, muito, muito mais, muito mais. É um sistema, né, que foi construído há muitos anos, né? E para te lutar contra esse sistema e quebrar isso, né, tem que ter uma união maior, uma força maior, né, de toda a nação, a população, para poder quebrar e desfazer esse sistema corrupto que tem, né? E não só o sistema, Robson, eu acho que a gente precisa virar a chave, o que eu venho dizendo lá toda semana, a população precisa acordar, sabe? A gente precisa acordar porque no Brasil o absurdo ele se normalizou. Sim. A gente acostumou do jeito que é, não, as coisas são assim. E aí o que eu falo um exemplo? Nós temos uma tributação, os impostos que a gente paga são impostos de país de primeiro mundo, o Brasil está lá no ranking dos maiores impostos, e o serviço público a gente está dos piores, sabe? A gente normaliza, Robson, mas a gente anda aqui, na rua aqui da frente, é uma rua de paralelepípedo, é uma rua de pedra. Quantos Rua de anos? pedra, eles andavam na Roma Antiga, Robson. Sim. Há 2000 anos atrás, sabe? A gente estava agora na casa de uns amigos, não é nem no interior, num bairro retirado, que é estrada de chão. Sim. Sabe? A gente normalizou isso. A gente paga um imposto absurdo e recebe um serviço lixo, com todo respeito, mas é lixo. Sim. Momento que a população acordar de fato, a política vai ter que mudar de verdade, porque a gente perceber isso nos países que estão junto com o Brasil lá no ranking, nos impostos mais altos, o interior tem asfalto. Não, mas lá no asfalto... Sim, hoje... Gente, olhem, hoje com a tecnologia, o Google Maps ali, tu consegue. Vai lá nos Estados Unidos, vai na Europa, olha o interior. Nossa, aqui ó, é só plantação. Pega o bonequinho, joga lá naquela plantação, é asfalto. Sim. E aqui a gente acha quando... não, esse prefeito é muito bom, ele passa a patrola uma vez por mês, sabe? A gente acostumou com o absurdo, tu me entende? Sim. E é isso que eu venho dizendo, assim, que eu entrei para tentar despertar isso, para que alguém lá fale sobre isso. Quem é o responsável por isso? São os políticos. Sim. A gente paga para quem os impostos? Para o governo que nos entrega esse serviço. Ele que tem que administrar, né? Dar as prioridades, o que vai ser feito, o que não vai, né? E a gente vê que, na verdade, é pouco feito, né? Poderia se fazer muito mais. A proporção de resultado poderia ser bem maior. A nossa cidade está com quantos anos? 130 anos? 131? Né? Nós comemorando aí há poucos dias atrás aí. Vamos botar 130 anos. Ou que seja 100 anos. Em 100 anos não dá para asfaltar as ruas principais da cidade. Não, que isso, é uma vergonha. Uma cidade pequena como a nossa, considerado a grandes metrópoles aí, outras cidades, né? Então, é uma cidade pequena. E por quê? Isso é só um exemplo, né, que nós estamos dando aqui. Na verdade, poderia usar outros, né? Que a isso gente sabe. Muito palpável, assim, claro, a saúde, a educação, que é o que importa, mas esse é um exemplo fácil de tu enxergar, né? Então, é exatamente isso que eu digo.
Ah, mas Gustavo, isso aí tem que mudar todo o Brasil. Eu concordo, eu tinha uma esperança muito maior alguns anos atrás, de que não, nós vamos mudar o Brasil. Uhum. E esse ímpeto de entrar na política agora também veio um pouco disso, que eu botei como objetivo de, vamos tentar mudar aqui, se eu conseguir mudar a nossa aldeia, que eu chamo, já vai ter sido uma grande coisa na história da minha, que eu poder contar para os meus Tá netos, certo. assim, né? E, Já vai ter uma parcela de participação, e eu né? digo, gente, se a gente olhar a nossa política municipal, ela não difere nada de Brasília. Sim, A proporção muito menor. As cifras, o jeito que as coisas. sim. Mas o jeito da política é o mesmo. É o E a mesmo. gente nem está citando o nome de Não, A e nem não, de B, não né? vou, não farei Nós não estamos isso. falando de administração atual, administração passada, nós estamos falando de modo geral, Isso aí. fazendo uma análise, né? Como nós falamos aqui, em 130 anos É. de cidade, né? Ah, Quantos prefeitos passaram, vereadores, né? Quantas pessoas passaram por essa função que poderia ter deixado uma contribuição maior, né? é. Então, realmente algo a gente se pensar e a gente, com certeza, não se conformar com isso. Cada um pode contribuir com uma parcela, né, Uhum. de indignação e também de responsabilidade, cada um fazer uma parte, né, porque às vezes falta também da população, né, vamos ser coerentes, vamos ter empatia, vamos dizer, vamos se colocar no lugar daquele que está administrando, né, o poder executivo. Às vezes também falta das pessoas, falta da população também. O povo também deixa a desejar em muitas coisas que cabe ao povo também fazer, Sim, sem né? dúvida, sem Então a dúvida. gente sabe que é desafiador, né? É. Nós temos, não, sem dúvida, nós temos uma mudança cultural a se fazer, isso eu não tenho dúvida nenhuma que o povo precisa também com educação. Mas eu responsabilizo e estou lá e posso ser responsabilizado. Eu responsabilizo muito a nossa política. Sou Sim. muito crítico. Uhum. Porque lá começa o exemplo. Ah, não, mas tu tem que dar o exemplo, porque não, daí o político, tu vai ser o político. Não, gente, ele tá lá, ele tá sendo pago por nós, sabe? Sim. Se Há uma ali. responsabilidade maior. Isso, porque tu gera um sentimento no cidadão lá de que, bah, eu me quebro aqui, o cara lá, ó, o que que eles fazem. E ele não tá Uhum. errado, sabe? Sim. Então, no momento que os políticos começarem a dar o exemplo e assumirem responsabilidades pelo resultado desse país, eu acho que a gente começa, ali vai ser a grande mudança. Uhum. Deixa eu te perguntar, e aí foi uma surpresa quando tu recebeu ali a contagem, os dados ali, foi o vereador mais votado, em Foi, primeiro lugar. foi, Robson, foi, porque foram 1.425 votos, foi a maior votação, muito na frente do segundo, né? Uhum. E a terceira maior votação da história. E com uma campanha que eu digo assim, não vou falar da campanha dos outros, mas uma campanha diferente, né? Uhum. Primeiro que eu não usei dinheiro público, né? Eu não usei o Sim. fundão, o famoso fundão, eu usei só recursos próprios ou de apoiadores. Uhum. E também, principalmente, a gente sabe como funciona, sem promessas para ninguém. Uhum. Não promessa de trabalho, né? Sim, Mas, sim. não, me ajuda aí que eu te... Zero, né? Zero. Então, eu tinha uma confiança grande, tá? Não vou negar que a gente tinha uma confiança de que nós seríamos eleitos. Uma É, expectativa uma boa. expectativa boa, assim, de fazer uma boa votação, mas jamais, assim, nem Uhum. perto. Isso foi uma surpresa. A gente acompanhou lá toda uma turma Sim. que nos ajudou, então a gente fez lá um movimento para acompanhar. E aí, desde a primeira urna que abriu, a gente saiu na frente. Teve uma hora que balançou, assim, mas Uhum. foi incrível, Olha assim. aí que legal, né? Foi muito legal. Uma festa grande. Qual que é o Foi. teu partido É o mesmo? PP, PP. né? Uhum. PP. E como é que tu faz para se dividir aí entre tantas funções aí, né? É o escritório, né? A função de vereador, é a família, é o lazer. Também é desafiador, né? Isso é um grande desafio. A Tati aí, que é minha noiva, eu acho que ela suporta muito, não tenho dúvida Uhum. que muito do que eu tô ali é por causa do suporte dela, ela aguenta muito.
como eu tinha só o escritório, eu já trabalhava igual um maluco, assim, ela Sim. sabe. Agora, desde o início do ano, eu acho que final de semana, a gente nem tem mais final de semana, porque, tia, é final de semana trabalhando o tempo todo. Então tem sido difícil, assim. Claro, a família reclama um pouco. A vida é assim, né? São Sim. escolhas, né? Tu ganha, consegue um pouco aqui, tu perde um pouco ali. Uhum. Preciso melhorar isso, eu acho que sim, a gente precisa organizar, porque como a gente estava falando no início, a família é o suporte, né? Uhum. Mas tem sido complicado, tia, assim, de conseguir. E eu não abandonei o escritório lá, então é uma Sim. responsabilidade muito grande. A gente tem um trabalho e eu sou apaixonado pelo que eu faço, Uhum. então a gente tem se desdobrado aí para tentar dar conta, mas precisa melhorar, assim. É um Sim. ponto que eu quero melhorar, assim, conseguir dar uma atenção maior para a família. Meus Uhum. pais acabam reclamando muito. Ah, tu não Sim. aparece aqui, a gente vai lá correndo. E Mas recebe muitos convites também, né? Da população, do pessoal, é, enfim, te procuram. E então, aí tem que estar, de certa forma, conciliando tudo isso. o tempo todo. Buscar um ponto de equilíbrio para isso também, né? Eu gosto dessa palavra, equilíbrio para mim na vida é importante, né? Mas Uhum. nesse início aí a gente não tá conseguindo direito, mas Ah, com vai certeza, né? achar. Tem tempo, vai. É Tem, que é tudo tem. novo também, recente, Também, né? também, Estamos aí alguns meses, na verdade, né? Se olhar foi Para essa nova função, vamos dizer dois assim, meses né? e pouquinho, assim, então, Exercendo. Né? tem 3 anos e 10 meses quase pela Uhum. frente, então a gente E vai dar qual é que foi conta. o panorama para ti, assim? O que que mais te surpreendeu quando chegou lá na cama? O que que é diferente que tu não tinha conhecimento, né? O que que para ti está sendo desafiador lá? Sinceramente, eu acho que a gente pode falar aqui, um pouco de tristeza, Sim. eu ia falar bem sinceramente, assim, porque olhando algumas coisas que acontecem de lá, dos bastidores, não é por acaso tudo aquilo que a gente falou sobre a situação que a gente tá, assim, sabe? Uhum. Então isso me entristece um pouco. A gente sabia que seria assim, tudo bem. O sistema tá aí, a gente sabe que o sistema, né? Mas a gente vai enfrentar isso, assim. Uhum. Era o objetivo, a gente entrou para isso. Mas isso choca um pouco, Sim. sabe? Quem não estava, porque eu acompanhava a política, gostava da política, mas nunca estive dentro da política, né? Uhum. Nunca fui assessor de ninguém, nunca trabalhei em um órgão público, nunca trabalhei numa prefeitura. Então, o cidadão que cai lá dentro Uhum. se É, assusta um eu pouco. imagino. Mas a gente tá aí para enfrentar Uhum. isso. A gente disse e Sim. podem contar comigo que a gente vai fazer isso. Não, com certeza, E né? não estou generalizando, né? Sim. Tem muitas pessoas boas lá, tem pessoas capacitadas que É querem fazer a como em todo diferença. segmento, né? Tem pessoas É, boas, pessoas corretas, mas né? infelizmente a nossa política é um ponto assim que a gente precisa melhorar, a população precisa estar em cima, precisa, porque Uhum. é complicado. E tem novos projetos pessoais aí, planos futuros, né? Além desse monte de trabalho que já tem, que já não é tão fácil administrar, né? Mas tem alguma coisa que tu gostaria de fazer ainda futuramente, que tu ainda não está desempenhando, não está fazendo, um projeto no Sim, futuro? de novo, Robson, até que agora tá difícil de pensar muito, mas Uhum. eu tô bem realizado nessa atividade, tá? Porque eu sempre Uhum. quis. Eu gosto da questão do trabalho social, tá? Parece meio. Mas assim, eu gosto da questão do trabalho social e eu vi na política uma realização de fazer isso. Uhum. Porque eu acho que se eu conseguir fazer o que eu imagino e o que eu gostaria, eu acho que é o mesmo resultado de um trabalho social, um trabalho voluntário, né? Porque Sim. eu acho que diretamente e indiretamente eu vou estar mudando a vida de muitas pessoas, se Uhum. a gente conseguir mudar a nossa política. Sim. Então, o projeto que eu tenho, hoje eu estou muito focado na minha atividade profissional, né? Escritório, a gente quer fazer ele crescer cada vez mais. E se eu conseguir atuar, Uhum. continuar atuando com essa forma na política, e claro, se as pessoas
acharem que eu tô certo, né? Pode ser Sim. que vamos pensar que eu vou tentar me reeleger, fiz 100 votos, tá bom, cara. Não, as pessoas não é isso que elas querem, não tô É, certo, né? Isso às pode vezes, sim, acontecer, sim. mas a gente acredita, o apoio tem sido muito grande, tem sido bem legal, assim, a gente sai na rua, pessoas que não nos conhecem nos abordam, falam sobre a nossa atuação lá. Então, eu acredito que a gente esteja conseguindo fazer aquilo que se propôs. É uma coisa marcante, assim, para nós, para quem tá de fora, assim, né? Na verdade, te conheci recentemente, né? A cidade é pequena, daqui a pouco a gente já se conhecia de vista, mas nunca tinha tido a Uhum, oportunidade de conversar, né? Mas o que ficou marcado, assim, o que tem marcado para muita gente que a gente conversa é em relação a a questão do trabalho social, né, que tu tem uma atenção, um carinho, um cuidado grande em relação a isso. Tem assistido algumas pessoas, entidades assim, né, em relação a isso, né, e essa questão também de você doar parte do seu salário para essas instituições sociais, para os trabalhos sociais, né, para ajudar a comunidade, isso tem sido um marco para muitas pessoas, né? eu acho que sim. E tem aqueles que vão dizer que não são muito favoráveis ao meu jeito Uhum, da política, que eles têm criticado, vem falando que isso aí é eleitoreiro, isso é politicagem, tu uhum, tá doando salário é só para benefício. Mas se a gente olhar e quem conhece acompanha, o porquê que eu fiz isso, Robson? Porque em 2020 e 2024 eu fiz um movimento popular para redução do salário dos vereadores, uhum, né? Eu arrecadei assinaturas e mais de 5 mil assinaturas, somando os 2 anos, e a gente apresentou um projeto de lei de iniciativa popular para reduzir o salário dos vereadores ao mesmo valor de que igrejinha. Os vereadores, as duas oportunidades, eles sequer analisaram o projeto, né? Eles deram um jeito de barrar ele, assim. E aí um dos motivos que me indignou muito é, tá, então eu vou entrar para tentar mudar isso. uhum. Ahn, Eles negaram, o salário de Taquara hoje é R$ 10.100, Sim. com todo respeito, mas qualquer pessoa que eu converso fala que é um absurdo, né? Uhum. 10.100, se a gente está falando de 7, 8 salários mínimos, Sim. né? Numa cidade pobre como é Taquara, Uhum. que a renda média, segundo o IBGE, é de 2 salários e pouquinho. Aí eu pago. Essa pessoa que ganha 2 e pouquinho paga o político que ganha 8, né? Então a Sim. coisa tá errada. É muito E é, desproporcional, né? e aí, o porquê que eu faço essa questão? Por coerência que eu venho dizendo, né? Uhum. Se eu chegasse hoje, estando vereador, eu receber o salário, botar no bolso e curtir a vida, sério, incoerência total da minha Sim, parte, sim, né? sim. Então, eu dou a diferença daquilo que eu acho certo. Uhum. E aqueles, inclusive, colegas que criticam, eu sempre disse, se vocês tivessem aprovado o salário que eu propus com a Uhum. iniciativa popular ano passado, eu não estaria fazendo isso, Sim. né? Eu só estou fazendo isso por coerência. Então não tem Uhum. nada de politicagem, não tem nada disso. E tu é um exemplo, tu sabe, não fui lá, não fui, podia ir lá dizer, eu aqui tô doando, passar nos pais, nas crianças, não Sim, fiz sim, nada, sim. né? Então a gente quer até pensando nisso, estou pensando cada vez menos tornar tão público assim, Uhum. para que evitar. Mas eu acredito que não tem problema, né? Eu acho que é uma transparência, né? Eu É concordo. uma transparência, né? É uma opção, uma decisão tua e acredito que é louvável isso, é admirável. Pode ser que os colegas, muitos não aprovem, mas a população que É. concorda com o teu posicionamento, com certeza tu tem um apoio dessas pessoas, né? E não tem problema nenhum nós falar isso, porque isso é público, Não, né? isso é público, Qualquer eu pessoa tenho. que quer consultar ali quanto um vereador ganha, pode entrar ali, né? Tá ali. Tá ali na internet, pode entrar ali nas redes sociais da Câmara dos Vereadores ali, e também da Prefeitura vai estar, Tá né? ali, é isso, obrigação hoje Tem que legal, prestar tá, conta, né? tá ali, então. Então não tem problema nenhum nós falar sobre isso, né? Tá. Mas legal. Saindo um pouquinho agora, né, dessa parte mais profissional de trabalho, né?
Qual é o teu hobby, então? Né? Segundo, então, Qual é o teu lazer aí? O que tu gosta de é, fazer nas horas vagas que quase é, não tem? segundo minha noiva, é trabalhar e estudar, né? Mas, não, brincando, eu gosto de ler muito, né? Gosto de Sim, ler, assim, sim. por hobby. Gosto de ficar em casa. Hoje a gente tá ficando mais velho, gosto muito de ficar em casa, Uhum, assim. Eu e minha noiva gostamos muito de assistir série, né? sim. Então a gente curte ali, às vezes, final de semana, fica ali rodando série, uma atrás da um episódio atrás do Uhum. outro. Então dizer que basicamente é isso, assim, que a gente tem. Mas Gosto tu, muito. tu vem do mundo do futebol também? De jogar Gosto, futebol? gosto, Agora não gosto. tanto, Não, mas... há muito tempo, bem pouco, assim. Mas eu gosto muito de atividade física, né? Sim. Faço academia regularmente, então final de semana também gosto de dar umas corridas por aí. Uhum, Futebolzinho é muito de vez em quando, o sim. pessoal do escritório ali, Uhum. mas gosto. Gosto, também isso. Até ontem meu time conseguiu ganhar um título, mas eu dizia que infelizmente eu sou doente Sim. pelo Inter, né? Então a Uhum. gente acompanha bastante, assim, vai nos jogos bem seguido. Meu irmão, ele consegue ser mais doente que eu ainda, É, então ele é um momento também legal que a gente passa juntos, sim. assim. Então tem isso de Que hobby. bacana, né? É. Eu nem ia dar ênfase por isso, né, nessa questão aí, porque eu sou gremista, né? Mas já que tu falou, né? Brincadeiras à parte, né? Mas o futebol é um esporte, né? Um hobby, sadio, saudável, né? Faz parte aí da nossa cultura, né? Tem essa Uhum. tradição aí entre o Grêmio e o Inter, né? E É, é gostoso, é é saudável muito isso, bom. né? Mas eu creio que o hobby, ou seja, o esporte, o lazer, é importante para a vida da gente, né? Sem dúvida. É uma válvula de escape para a gente poder desaparecer. A gente tem muitos lugares bonitos aqui na nossa cidade, né? Lugares que a gente pode visitar, fazer esporte, né? Então isso ajuda na saúde emocional, saúde física, né? Mental. Então é importante Não, essa sem dúvida. parte, Como eu né? falei antes, a questão do equilíbrio, e isso eu Uhum. acho que é importante e um pouco eu sempre falo que eu consigo ter esse nível assim de dedicação é por causa desse equilíbrio, pela atividade física, sabe? Uhum. Gosto sempre de estar bem preparado, assim. Então acho que esse equilíbrio que nos proporciona. E o lazer é muito importante, sem dúvida nenhuma. E aqui está um exemplo que eu digo da administração atual que fez o Parcão lá, né? Tem Sim. agora os campos, está muito Uhum. bacana, né? Conseguiu revolucionar que era jogado aquele Isso. local. Hoje a gente está lá com as quadras muito bonitas. Uhum. As famílias se reúnem lá todo domingo, todo final de semana tá cheio o parque, é um orgulho já para a cidade, Verdade, né? verdade. Então, Isso é um muito ponto legal. positivo, né? Houve uma melhora Positivo. muito grande ali. E a gente vê que tem uma frequência, né? O pessoal vai, curte, aproveita, desfruta Uhum. daquele espaço, né? Ficou muito bom mesmo, né? Muito bom. E o pessoal, a administração municipal também tem procurado fazer em outros bairros. Tem ali, acho que onde é que era a antiga Beira-Rio ali também, né? Ali Uhum. também tem uma pracinha ali, o pessoal Uhum. fez ali. Não tem o mesmo tamanho que aquela, obviamente, por causa do espaço. Agora estão com um projeto, parece, de fazer uma lá na Santa Rosa, perto da creche, lá no Paraíso das Águas. Eles já andaram aterrando lá, até vi um projeto aí nas redes sociais, a gente acompanha um pouco também. Mas muito legal a iniciativa Ah, em relação a isso, né? isso é importante, oportunizar que as pessoas tenham esses locais, né, pelo Uhum. lazer, que não é fácil, população, como a gente disse, uma população muito carente na cidade, não é fácil tu pegar, muitos não têm carro, tu ir passear em outra cidade não dá, né, então Sim. precisa ter aqui na cidade, desenvolver esses locais, desenvolver outras coisas. Uhum. Eu bato muito na bandeira do empreendedorismo, que é Sim. aqui, né, até o É o principal tema, tema, aham. né, a gente desenvolver isso na cidade, né, para desenvolver novos negócios, novos ambientes, eu acho que é Uhum. importante. A gente tem que mudar essa cultura, né? Esse rótulo que a cidade de Taquara recebeu aí de ser uma cidade dormitória, né? Uhum. Uma coisa que a gente também anseia aí é poder trazer novas empresas para a nossa cidade, né? Para desenvolvimento, crescimento econômico da própria cidade em si, né? Uhum. Esse é um tabu, na verdade, que de anos, né?
que a população, na verdade, bate nessa tecla. Por que que só Taquara não consegue captar essas grandes empresas, né? Essas indústrias que vão gerar emprego? Qual que é a dificuldade, né, de trazer essas empresas, de disponibilizar um espaço, né, trazer um subsídio ali de imposto, fazer um acordo, alguma coisa, né? A gente, na verdade, a característica da nossa cidade é uma cidade comercial, né? Das lojas, atacados, grandes atacados que agora tem vindo, que também é uma coisa boa, nós estamos, né, menosprezando isso, mas que gere bastante emprego em massa, assim, infelizmente a gente ainda não tem, né? Mas Não tem. Mas acho que a gente precisa trabalhar nisso, é uma bandeira que eu tenho trabalhado muito, a questão do desenvolvimento econômico, a questão da liberdade econômica, Robson, que eu acho que a gente precisa bater muito nisso. O governo, e aqui a gente está falando de empreendedorismo, a gente falou antes quando estava em off, tu ter um CNPJ, tu ser um empreendedor nesse sim, país é quase uma loucura, né? é, É quase uma loucura, tio. É insano. Se tu for olhar tuas obrigações, olhar o que tu paga de imposto, o teu risco, né? Tchê, corre. Tu sim, vai dizer para o empreendedor, não, corre, sabe? Então eu tenho trabalhado alguns projetos e isso tem uma secretaria que é muito boa na administração atual, e eu falo sempre isso. Nessa área eu acho que vai sair projetos bem legais, que é para o empreendedor que tem a ideia, que quer trabalhar, Robson. Nesse país o governo está sempre dificultando a vida deles. sim. Na minha concepção, tu quer ter um CNPJ, a gente está aqui e vai trabalhar. O governo devia fazer isso. Facilitar ao máximo. Facilitar, atrapalhar atrapalhar o menos possível, Sim, sabe? Porque sim. ele só atrapalha a vida do empreendedor. É muita alvará disso, burocracia. é fiscalização disso, é taxa. Tchê, tu nem começou o teu negócio, tu nem tirou uma nota ainda, tu já pagou um caminhão de taxa, de alvará, de não Sim, sei. Que isso, gente? Tá errado. tá É errado. óbvio que tá errado, sabe? A gente começa de trás para frente. Então a gente está com projetos bem legais, assim, para a questão de liberar atividades. Claro, são empresas menores, mas aquelas de baixo, médio risco, que seja Sim. questões automáticas, assim. Quero abrir um negócio, tchê, no outro dia tu já pode estar tirando nota. Eu acho que se tudo der certo, a Itaquara pode ter um holofote bem grande E nós nessa área. temos uma área industrial considerada aqui na cidade. Ó, esse espaço aqui, essa parte da cidade aqui é considerado uma área industrial. Nós não temos Não, isso. não temos, mas tem o projeto, a administração, ela tem isso como um dos principais objetivos, que é ter um distrito industrial, né? Eu acho que é importante, é preciso ter isso. Eles têm trabalhado, tenho escutado, estou sendo um pouco escanteado desses assuntos por causa daquela política que eu falei antes, que infelizmente acontece. Mas a gente quer ajudar, a gente quer contribuir, eu acho que é muito importante. Taquara precisa ter um local desse para tentar atrair outras indústrias, assim como, pô, a gente tem aqui de cidade do lado, sabe? Igrejinha, quantas fábricas tem ali, né? Isso é uma história de igrejinha com calçado, ok, mas a cidade, o governo, a política de igrejinha também é muito diferente Sim. daqui, né? E eu falo isso toda semana lá. É por acaso daí que essas coisas acontecem? Não, gente. De novo, a nossa classe política precisa assumir a responsabilidade sobre isso, Sim. né? Mas é uma construção, né? É. O importante é não deixar no esquecimento essa questão também, né? Trabalhar, por isso ter alguém que nos representa lá, correr atrás desse objetivo de poder trazer as empresas, né? Muito legal. Deixa eu te perguntar, qual é a tua religião, né? E se você é praticante em relação a isso, né? Como é que é essa questão de fé? O podcast é Fé e Empreendedorismo, né? Então nós falamos aqui bastante sobre trabalho, sobre empreendedorismo, e agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão da fé, né? Eu sou católico, Robson. Fui já muito mais praticante que sou hoje. Esse é um dos pontos que todo aquilo que a gente conversou, eu também acabei estando mais relapso, né? Sou muito criticado, especialmente pela minha mãe. Minha mãe e meu pai eles são muito praticantes, sempre trabalharam isso muito forte na família. E ainda trabalham, e a família ainda também nisso, mas eu tenho sido, hoje, esse lado está relapso, né?
e quero mudar isso, assim como todos os Sim, outros pontos, sim. porque é importante, né? Essa questão da espiritualidade é importante, a gente tem conversado, eu e Uhum. minha noiva, principalmente isso, porque a gente sente, principalmente nesse contexto que tem muita carga negativa, Sim. tu me entende? Uhum. Tem muita gente, não vou dizer querendo mal, mas Uhum. muita carga negativa naquele Pessoas mal discurso. intencionadas às vezes, né? É, É. e eu acho que é preciso a gente estar mais fortalecido aí Uhum. com Deus, né? E isso a gente de fato hoje está pecando. E é isso, assim, Mas né? tem uma base familiar, né? Tem muito forte, Tem. muito forte. Uhum. Muito. Meus pais, eu me criei dentro da igreja, meus pais Participando. sempre foram lá, Uhum. diretoria, clube, Sim. sabe? Encontro, o ECC que tem na igreja católica, Uhum. né? Então isso foi sempre, sempre muito. E eles são ainda muito. Uhum. Mas que bom, Então, né? Eu acredito que é, a nossa comunhão com Deus. Qual o papel da igreja em relação à nossa vida, né? A igreja, ela cumpre o papel de nos aproximar e nos conduzir até Deus, né? Se tu passa na frente da igreja, tu vai, tu sabe que a igreja representa a casa de Deus. Então, quando eu quero me aproximar de Deus, quero ter experiência com Deus, não que eu não possa ter na minha casa, lá no meu quarto, fazendo a minha oração, posso, através da minha leitura, ou assistir algo na televisão, né? Que vai também me ajudar nessa questão da minha fé, da espiritualidade, né? Mas a igreja cumpre um papel fundamental em relação a uhum, isso, né? Eu ter aquela prática de ir à igreja, né? É de participar, é de ouvir uma mensagem, que te fortalece espiritualmente, emocionalmente, né? Que renova tuas forças espirituais para uhum, te enfrentar uma nova semana. Nem tu disseste, né? A gente sente as cargas espiritual, o peso, né? As opressões às vezes que vêm sobre a gente. E não é algo que se resolve fisicamente, uhum. né? É algo que realmente tem que ser por intermédio da fé, da comunhão com Deus, da espiritualidade, né? Então isso é algo importante. O ser humano é composto de três partes: é corpo, alma e espírito. E assim como a gente alimenta o nosso corpo, a gente quer estar saudável fisicamente, Uhum. né? A gente precisa alimentar a nossa alma. E como que a gente alimenta a nossa alma? É através da nossa comunhão com Deus, né? Da oração, da palavra, né? Eu costumo ensinar e falar para as pessoas que a Bíblia é um livro milenar, porque já foi escrito há milhares de anos atrás. A Bíblia, na verdade, é um manual do ser humano, né? Quando Deus nos criou, ele deixou o manual, e nesse manual a gente pode consultar o que a gente precisa fazer para ter uma vida bem-sucedida, para ser abençoado, para desfrutar de todo o plano, propósito de Deus, né? Aquilo que Deus tem para a vida da gente. Por exemplo, se eu quero criar um filho, eu vou ter a experiência de criar um filho. Como que eu posso educar um filho da melhor forma possível? Se eu consultar a Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia vai me ensinar princípios que eu posso aplicar na criação do meu filho. Uhum. Isso vai ajudar na educação, desenvolvimento dele. E assim vice-versa para todas as áreas da nossa vida. É o casamento, a vida financeira, né? Tudo tem resposta ali, Tem um tem uma ensinamento, direção, né? tem um Aham. conselho, tem um princípio, né? Então, quando a gente entende isso e vivencia isso, tudo muda na vida da gente, né? A gente se completa, porque às vezes a gente pode ser bem sucedido profissionalmente, a gente pode conquistar tudo que o dinheiro ou que o mundo pode oferecer, mas se a gente não tiver essa parte da espiritualidade, a nossa comunhão com Deus sempre vai faltar algo, sempre vai ter um vazio ali Uhum. dentro, né? E esse vazio, na verdade, só pode ser preenchido com a presença de Deus. Então a gente prega isso, isso é a nossa vida, né? Falo bastante, né, a respeito de quem você é, sua profissão, né? Nós tivemos um papo aqui descontraído, muito legal, né? Eu sou um pastor evangélico, né, da igreja evangélica, mas sou formado pela igreja luterana, né? Uhum. Me formei na UBRA, em Canoas, a gente fez a nossa formação ali,
com princípios luteranos, né? Hoje vivo o ministério já, sou filho de pastor também, vivo o ministério já há uns 10 anos, né? Que administro e cuido da igreja aqui, a nossa igreja Shalom aqui de Taquara. Nós temos outras igrejas, temos igrejas em Rolante, Parobé, Novo Hamburgo, temos outros trabalhos promissores que nós estamos iniciando agora, Farroupilha, no litoral, Tramandaí, temos igrejas fora do Brasil, nós temos uma na França, estamos com um projeto de Estados Unidos, nós iniciamos um trabalho lá, né? Eu venho também de uma família trabalhadora, né? Os pais simples, humildes, mas que sempre trabalharam e batalharam. Eu trabalhei por muitos anos no Calçados Picadilly, né? Trabalhei muitos anos, comecei uma carreira profissional ali, uma empresa que dava bastante oportunidade, crescimento. Eu fui estudando e fui crescendo dentro da empresa, passando por todas as etapas ali, né? Fui ganhando oportunidades, então fui desenvolvendo uma carreira profissional ali. Cheguei à gerência, né? Nós gerenciávamos ali, tinha um grupo de 400 pessoas que nós gerenciávamos, nós éramos em 2 gerentes. A parte produtiva nós gerenciávamos ali, fiquei 6 anos gerenciando ali junto com esse colega, até que o meu pastor, que hoje já faleceu, né, já partiu, pastor Valdemar Rich, muito conhecido na cidade aqui, missionário. Difícil quem não conhece ele aqui na cidade, o pessoal, pelo menos mais antigo, todo mundo conhecia ele aqui, o nome né? não, já ouvi, assim. Pastor Valdemar e a pastora Herta, né? Então, eles que fundaram esse ministério, essa igreja que hoje eu presido ali, administro. Então, esse pastor, ele me convidou para trabalhar com ele na igreja, né? Me fez um convite para mim sair do meu emprego e começar a trabalhar com ele. Queria me preparar para assumir o ministério, a igreja, administrar o trabalho. E aí a gente orou com a família, né? A esposa. Eu tenho 2 filhas, a Monique, a mais velha, 21 anos, a Giovana, a mais nova, 18, né? A gente é casado já também há alguns anos já. Se eu disser aqui a data, eu vou errar. Vou deixar assim para não passar vergonha. Senão vai tomar um xingão em O homem casa. nunca lembra direito, né, a data de que começou, de quantos anos Sorte tem. que tu não me perguntou ali, que senão ia me complicar também. E a esposa topou esse desafio, né? E aí nós assumimos ali esse trabalho. Temos ali um povo, muitas pessoas que participam da nossa congregação, ali, muitas pessoas da cidade aqui, né? Então nós temos vivenciado isso. Somos empreendedor também, né? Tínhamos uma empresa na área de construção civil. Meu pai trabalhou por muitos anos, né? Ele é mestre de obra. Então nós crescemos nesse meio, aprendemos também. Eu tenho 3 irmãos, né? O Maico, mais velho, eu sou o terceiro, sou do meio. Aí tem a Bárbara e a Patrícia. Somos em 4 lá em casa também, né? E aí aprendemos essa profissão junto com o pai. E agora, depois de um tempo aí, nós saímos da empresa, né? Abrimos uma empresa também nessa área, eu e meu irmão. Trabalhamos um bom tempo. Meu irmão é motorista também, ele se divide aí nessa dupla função, né? E aí temos a escola aqui, né? Uma escola, a gente dá curso de teologia aqui. As nossas aulas acontecem na terça-feira. E temos o estúdio aqui também. Há várias atividades aí que a gente acaba, né, se envolvendo aí também. E Deus tem abençoado a nossa caminhada também. E é um prazer para nós poder estar te recebendo aqui, te conhecendo melhor. Sei que tem muitas pessoas que estão nos acompanhando, né? Estão ao vivo, outras que vão ver depois, né? Mas é uma alegria para nós aí poder te receber aqui, conhecer um pouquinho mais de vocês, né? Uma parceria, uma amizade que nasce aí, né? Não, eu que agradeço, Robson. E eu acho que as coisas, sabe, eu sempre penso que elas acontecem por algum sentido e com alguma finalidade. E tudo isso que tu falou agora nessa última parte faz muito sentido para mim, né? Eu acho que de fato é um ponto que eu preciso observar e talvez a gente ter se conhecido tenha sido por causa disso, né? Tu Olha ter me aí. convidado aí, Sim. não jamais esperava, foi uma surpresa, assim, muito legal. Então eu acho que tudo acontece por algum objetivo, por um propósito, Talvez esteja aí o nosso... A gente que
serve a Deus e lê a Bíblia, a palavra de Deus, a gente sempre diz que nada na nossa vida acontece por acaso, mas tudo tem um propósito determinado por Deus, né? Então a gente está aqui vivendo esse momento, participando desse podcast aqui, dessa conversa, né? Não formal, é um propósito, né? Da gente poder caminhar junto, se auxiliar, né? De alguma forma, ajudar, né? Nós aqui nos teus projetos, no teu trabalho, nesse desafio que é estar ali com o vereador nos representando, né? E vocês da mesma forma. Já tem nos auxiliado nos projetos que nós temos da igreja também, somos agradecidos, muito obrigado também, né? E agora para nós então encerrar, já estamos quase completando 1 hora aí, né? Já deu uma. Passa rápido, Passa né? rápido, né? Papo Uma última bom. mensagem aí que tu queira deixar para o pessoal que está te ouvindo, né? Os teus amigos, familiares, né? Os ouvintes aí. Uma mensagem que você queira deixar aí. Eu acho que é agradecer, Robson, o apoio, principalmente, de todo mundo aí que tem acompanhado o nosso trabalho. E pedir, sabe? Pedir não que apoiem o Gustavo, ou que acompanhem o Gustavo, mas que acompanhem a política, que acompanhem os políticos e os movimentos políticos, porque muito do nosso futuro depende da política, né? E não adianta, a gente escuta muito na rua, mas é que eu não gosto de política, eu não quero me envolver com política. Isso é uma verdade. Muita Sim. gente não gosta, mas uma coisa que a gente não pode fugir é que o nosso futuro depende da política. Sim, com Né? certeza. Então, tu pode até não te envolver, mas tu saber como está o que está acontecendo, tu fiscalizar, tu cobrar um pouco, eu acho que se a gente fizer isso, a gente muda o futuro do nosso país, da nossa cidade, que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, Sim. né? Então, acho que mais essa mensagem, assim, já que a gente está aqui como vereador, para deixar uma mensagem política, como eu disse, não é minha acompanhar, mas que façam isso. Vai ter agora eleição ano que vem para outras posições. Fiquem em cima, cobrem os políticos. Nossa vida passa por ali. Verdade, isso é importante demais, né? Então, muito obrigado mais uma vez, foi um imenso prazer que a gente possa repetir a dose aí Por em favor, outras ocasiões aí, totalmente à né? disposição, eu que A gente agradeço. está com esse projeto aí do podcast, né? Fé em Empreendedorismo. Cada semana a gente tem o objetivo de trazer alguém da cidade, né? Poder estar desenvolvendo esse papo, essa conversa, trazendo informação também para as pessoas. A gente tem muito falado, tu falou ali da construção civil e de empreendedorismo, eu tentei atuar nessa área, só me ferrei, como todo empreendedor. Tentei atuar na questão de loja virtual também, só me ferrei. Sim. Então a gente tem bastante, podemos conversar outro dia, temos mais ainda a conversar. Que legal, né? Com certeza, papo e assunto não vai faltar. Não vai faltar. Né? Então nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam, muito obrigado. Compartilhem aí nosso conteúdo, nos ajude nesse sentido, para que esse podcast possa alcançar mais pessoas, né? E quero agradecer também aqui o Yuri, que está com nós aí, está na técnica, né? A noiva. A noiva Tatiana. Tatiana, obrigado. Prazer também te receber aqui. E que Deus abençoe vocês aí. E a todos, então, um grande abraço e até segunda que vem nós estamos juntos aí. Fiquem com Deus.